Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Rapaz, o que aconteceu ontem eu não sei dizer o que foi. Na verdade, eu consigo dizer o que não foi uma corrida. Tem momentos que eu achei que a gente estava assistindo um episódio dos Trapalhões ou a qualquer momento ia tocar a vinhetinha do Porta dos Fundos. Mas se o nosso domingo foi uma grande piada, a nossa segunda, obviamente, vai ser uma piada ainda maior, graças ao nosso resumo ludibriado. Bom, a gente já imaginava que não rolaria uma corrida nessa pista, né? A pista da Arábia Saudita ela é simplesmente fruto de uma união proibida entre as ruas apertadas de Mônaco e a velocidade alucinante de Monza. Nos treinos, Charlinho aproveitou para visitar novamente o seu amigo de longa data, o Muro, numa pista de rua, né? Já estavam alguns meses sem se ver. Além disso, tivemos alguns quase acidentes pelo fato da pista ser muito estreita e também porque em alguns momentos parecia até a Dutra em feriado prolongado, né? No quali, se o Comic Sans escapou 2 vezes de quase dar PT no carro, o Supermax acabou não tendo a mesma sorte. Depois dele ter feito uma boa volta, o Lewis Hamilton conseguiu ser ainda melhor e tomar dele a pole. Ainda deu tempo também do Valtteri Galoshes também superar ele e fazer ele cair para a 3ª posição. Indo para sua última chance, o Supermax estava numa volta mágica até errar justamente na última curva e acertar o muro. O dano do carro não foi grave, mas a pole já era. Chegamos no domingo, dia da corrida. E se nos treinos a coisa já estava perigosa, imagina quando tivesse valendo mesmo, né? Na largada, por incrível que pareça, nenhum incidente. O Chico Pires quase acertou o Supermax logo na primeira curva, mas não chegou a rolar nada. O Hamilton e o Galoshes largaram bem e o Supermax deu aquela sua famosa dormida no ponto que ele curte de vez em quando, né? Quase inclusive que ele perde a posição para o Charlinho Leclerc. A corrida estava num verdadeiro trenzinho piuí. Parecia um autorama gigante, né? E aí, como a gente já imaginava, mesmo com as 3 áreas de DRS, era muito difícil ultrapassar e literalmente nada de interessante estava acontecendo. Até que lá pela volta 10, Mick Chamequinho perde o controle do carro e vai no muro. E é a partir daqui que a coisa começa a sair totalmente do controle. E é óbvio que era a Haas que ia trazer esse entretenimento pra gente, né? Sempre eles. Parabéns, Chamequinho, você tem futuro. Nem o Magnussen teria feito melhor. Pelo estado do carro e das barreiras, todo mundo imaginou que ia rolar uma bandeira vermelha. Mas não, chamaram só o safety car. Com isso, as 2 Mercedes foram para os boxes trocar os pneus, enquanto o Supermax ficou na pista, assumindo assim a ponta. Depois de 3 voltas no safety car e alguns carros decidindo parar e outros não, eis que a direção de prova decide dar a bandeira vermelha. O carro do Mick Chamequinho já tinha sido removido, mas a barreira precisava ser refeita. Aí eu te pergunto, não dava para ter dado a bandeira vermelha logo de cara, mano? O Charlinho teve uma batida totalmente idêntica no treino e deram a bandeira vermelha. Por que na corrida ia ser mais de boa, mano? Quem se deu bem nessa foi o Supermax, né? Já que agora ele poderia fazer a sua parada gratuita, né? E trocar os seus pneus também. Quem também se deu bem pelo mesmo motivo foi o Ocon, que já estava na 4ª posição. E quem se lascou nessa foi o Baldão, que parou no safety car justo antes da bandeira vermelha e caiu para as últimas posições. Mas e você? O que você acha dessa regra de poder mexer no carro durante a bandeira vermelha? Ela ajudou o Hamilton lá em Imola nesse ano e ajudou o Supermax agora na Arábia, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aí vamos para a relargada agora com o Supermax na frente e já com os pneus novos. As luzes se apagam e o cara dorme no ponto de novo, pô. Haja sono, rapaz. Meu Deus do céu. O Hamilton pulou na frente e os dois dividiram a primeira curva lado a lado. O Supermax vai por fora da pista e o carro passa reto, fechando o Lewis Hamilton. Ainda assim, ele segue na frente e vai embora. Enquanto isso, mais atrás, Chico Pires e Charlinho Leclerc se enroscam e o Chapolin leva a pior. Vai no muro e acaba dando PT no carro. Quem também se ferrou nessa confusão toda foi Jorge Russo e o Cabeça de Ovo.
O motorista do ônibus freou forte para tentar fugir da bagunça que estava lá na frente e não contava que o ovão estava colado logo atrás, né? Acabou levando uma pancada forte, chegou a levantar o ônibus e também deu PT no carro da Haas. Por incrível que pareça, o ovão não teve culpa nessa, né? Com todo esse Battle Royale da relargada, adivinha? Mais uma bandeira vermelha. E aí, se você acha que não tem como melhorar ou piorar, calma que a gente está só começando, tá? Enquanto os carros estão lá alinhados no pit lane durante essa bandeira vermelha, eis que o Michael Masi, o diretor de prova, simplesmente liga para a galera da Red Bull e fala o seguinte: então, galera, pelo que rolou aí na primeira curva da relargada, eu vou dar a chance de vocês relargarem agora na terceira posição, atrás do Hamilton em segundo e o Ocon em primeiro. Tipo, o cara não tem como obrigar o Supermax e a Red Bull a devolver a posição pro Hamilton. Então, para já evitar uma possível punição de 5 segundos depois que a corrida reiniciasse, o cara simplesmente meteu um Shark Tank dentro da Fórmula 1, pô. Eu fiquei esperando a hora que, sei lá, ele ia aparecer igual o Doutor Estranho, tá ligado? Red Bull, eu vim barganhar. Tá de sacanagem, né, mano? Obviamente, a Red Bull, percebendo que ia levar uma punição pelo que o Supermax fez, decidiu aceitar a proposta. E aí, o Supermax largaria atrás do Hamilton, meio que já devolvendo a posição para ele no grid da relargada, e o Ocon, que não tinha nada a ver com a história, iria para primeiro. Vamos agora para a terceira largada do dia. Detalhe, tudo isso com menos de 20 voltas das 50, tá? Se o Supermax trollasse na largada de novo, ele já ia poder pedir música no Fantástico, né? Só que dessa vez ele decide voltar para a pista com pneus médios de novo. E isso ajuda ele a finalmente conseguir largar bem. E aí, enquanto o Lewis Hamilton vai para cima do Ocon em busca de conseguir já a ultrapassagem, né, para voltar a ficar em primeiro, ele deve ter esquecido do Supermax, né, que foi por dentro e já pulou na frente também. Com isso, o Lewis Hamilton acabou ficando sem espaço, se enroscou com o Ocon, né? O piloto francês, por ter cortado a pista, entregou a posição para o Supermax, mas ficou em segundo na frente do Lewis Hamilton, que estava em terceiro. Só que foi por pouquíssimo tempo, né? Porque logo depois, na volta seguinte, o Hamilton já consegue passar o Ocon com facilidade e reassume a segunda posição. A corrida finalmente prossegue de forma normal, até que lá pela abertura da volta 37, o Lewis Hamilton vem de asa aberta e bem mais rápido que o Supermax. Ele coloca por fora para fazer a ultrapassagem, só que o Supermax fica por dentro. Fecha a porta de uma forma muito parecida como aconteceu aqui no Brasil e ambos saem da pista brevemente. Dessa vez, a direção de prova indica que está investigando o que aconteceu ali. A Red Bull, sabendo que vai levar uma punição se o Supermax não devolver a posição, pede para que ele deixe o Lewis Hamilton passar, mas para ele fazer isso de uma forma estratégica. Então o Supermax decide tirar o pé antes de cruzar a linha de detecção do DRS. Assim, o Hamilton passaria ele, mas ele teria o DRS para dar o contra-ataque. O problema é que a direção de prova sabia que a Red Bull ia entregar a posição, mas não avisou a Mercedes disso, que obviamente não avisou o Hamilton disso. Moral da história? Bom, o Hamilton não fazia ideia do que estava acontecendo e acabou carimbando de raspão a traseira do Supermax. O piloto holandês decide então seguir na liderança e vai embora. E aí, enquanto eu e todo mundo em casa estávamos tentando entender o que raios estava acontecendo, o Supermax seguia na frente e o Lewis Hamilton em segundo. Algumas voltas depois, a Red Bull novamente pede para que o Supermax ceda a posição, já que apesar dele ter tentado antes, depois do beijinho carinhoso que ele recebeu, ele acabou indo embora e efetivamente não deu a posição, por mais que ele tenha tentado, né? E aí ele entrega a posição no mesmo lugar onde deu o problema antes, mas para logo antes até da curva chegar, já mergulhar por dentro, pegar a posição de volta e ainda abrir a asa. Pela regra, isso não é permitido, né? O próprio Hamilton sabe bem disso. Em Spa, em 2008, ele meteu essa para cima do Raikkonen e terminou a corrida na pista em primeiro.
Só que depois que a corrida acabou, os comissários entenderam que ele não devolveu a posição da forma adequada e ele acabou perdendo aquela vitória para o nosso brasileirinho Felipe Passa, né? E aí, pelo fato dos comissários terem entendido que a devolução do Supermax foi fajuta e ele não devolveu a posição para valer, decidiram dar os 5 segundos de punição a ele. Tudo isso para sei lá por quê. Algumas voltas depois, o Supermax dá a posição para o Hamilton de novo, no mesmo lugar de novo, para tentar ficar com o DRS de novo, né? Só que talvez para ultrapassarem um pouco mais à frente, para dizer que contou a devolução, o que ele acabou não conseguindo. Eu sei, o seu cérebro deve estar derretendo já, escorrendo pelos seus ouvidos. Imagina da gente que estava vendo a corrida ao vivo e tentando entender tudo isso lá em tempo real. Óbvio que tudo isso foi graças a essa pista totalmente segura e super adaptada e bem feita para uma corrida de Fórmula 1. E também, é claro, aos nossos trapalhões da direção de prova, né? Que levam, sei lá, 10 anos para tomar alguma decisão e esquecem de carregar o celular na hora de avisar para uma equipe que o outro piloto vai tirar o pé, né? No final, o Hamilton acabou ficando com a vitória e também com a volta mais rápida. O Supermax ficou em segundo e com isso, pela primeira vez desde 1900 e Juan Manuel Fangio, a Fórmula 1 chega na última etapa com um empate nos pontos do campeonato de pilotos. A gente que só torce pelo caos e pelo entretenimento vai assistir a corrida semana que vem daquele jeito, né? No finalzinho, ainda tivemos o Galoches ultrapassando o Ocon praticamente na linha de chegada e conseguindo o pódio. Ou seja, dá pra gente dizer que a Arábia Saudita é simplesmente uma Baku 2017 com defeito, né? Caos, batidas, bandeira vermelha toda hora, detrito pra tudo quanto é lado, carro batendo na traseira do outro, o Galoches ultrapassando alguém na linha de chegada, enfim. Inclusive, tem um resumo ludibriado retrô aqui no canal sobre essa corrida. Clica no card aqui em cima para assistir lá depois se você não viu ainda. Além de mais um pódio da Santíssima Trindade, esse pódio inclusive que parecia até um palco do The Voice, né? Eu tava só esperando a hora do hino que o Maldonado ia virar a cadeira para alguém, né? Nós tivemos, obviamente, o Ocon P4, que tentou muito o pódio, mas acabou não conseguindo de uma forma muito cruel, né? Ricardão se beneficiou das bandeiras vermelhas e conseguiu terminar em quinto. Pierre Gasly ficou P6, Charlinho e Comic Science, que inclusive quase se chocaram numa hora da corrida, ficaram em P7 e P8 respectivamente. Jesus Italiano vai aproveitando a Fórmula 1 enquanto pode e conseguiu ficar em P9. E Baldão se recuperou de ter se ferrado lá atrás na bandeira vermelha e fechou aí o top 10. Mitsubishi Lance ficou em 11º. Nicolas Patife, que sempre adora um Battle Royale para terminar mais em cima, né? Ficou em 12º. Jovem Alonso, 13º. E Yuri Tsunami, que estava muito bem nos treinos e no quali. Na corrida estava doidão, até acertou o carro do Sebastião e foi punido por isso. Ficou em 14º. Vovô Raikkonen também se enroscou com o Sebastião na rinha dos idosos lá e ficou em 15º. Sebastião, Chico Pires, Ovão, Jorge Russo e Mick Chamequinho foram os eliminados do Battle Royale dessa semana. A Fórmula 1 volta já semana que vem para a última etapa do campeonato, simplesmente com os dois candidatos ao título empatados em pontos. Como o Supermax tem uma vitória a mais, caso o Hamilton não vença e eles continuem empatados em pontos, ou se ambos não terminarem a corrida, Supermax é o campeão. Ou seja, vai saber se não vai rolar um Senna versus Prost nisso aí, né? Tem sempre também o risco de acabar sendo, na verdade, um Schumacher versus Villeneuve, em que o alemão acabou sendo eliminado do campeonato. Eu só espero, apesar de torcer bastante pelo caos, que a corrida termine numa boa e sem acidente, né? Senão seria um baita anticlímax numa das melhores temporadas da Fórmula 1 na história. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, para não perder os próximos vídeos. A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!